Muitas pessoas vivem experiências importantes na vida. Eu posso passar um mês viajando pela Europa, por exemplo, por vários países, conhecendo várias cidades, tendo várias experiências, visitando museus, monumentos centenários, milenares, né? Uma experiência riquíssima. Volto para a minha vida, volto para a minha casa, volto para o meu trabalho, volto para as minhas atividades do dia a dia, comento com os amigos, mostro as fotos, faço algumas postagens no Facebook e depois de algum tempo tudo volta ao normal. A gente cai na nossa rotina diária, cai na repetição das coisas e com o tempo aquilo tudo vai ficando como lembrança. Não é que não tenha sido importante, evidentemente que foi, mas se eu volto para a minha vida, supondo, e eu tenho um foco, eu defini um caminho, eu defini um propósito, defini algo que faz sentido, eu posso voltar a viver as coisas que eu estabeleci para mim. Então eu posso ficar meio confuso, às vezes na vida, a gente fica, e a gente tem que buscar um norte, porque se eu estou confuso e a pressão do dia a dia é muito grande, eu vou me envolver com ela. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer compras, eu tenho que pagar coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que corresponder às expectativas das pessoas com quem eu trabalho, e a gente fica confuso. Então, mas se eu tenho um norte, se eu definir algo, quando eu estiver confuso, eu busco esse norte, como se eu estivesse buscando uma bússola. Se eu estou no meio do mato, eu quero ir para um local que eu não sei onde é, mas eu sei que fica no norte, eu me posiciono e eu vou andando. Eu sei que quanto mais eu estiver andando naquela direção, mais eu estarei indo para onde eu preciso ir. Então, eu desenvolvi muito na minha vida a necessidade de viver com excelência, o que não é fácil, porque significa viver nesse mundo, atender a todas as demandas que o mundo faz sobre nós e, ao mesmo tempo, atender às necessidades de você cada vez mais se expressar como ser humano, de você crescer como ser humano, de você revelar o potencial que a gente possui. Então, nós precisamos de criar um estilo de vida que permita que essa excelência seja parte do nosso dia a dia, e não como uma coisa utópica, ideal, fora da realidade, ou quando que eu poderia viver quando eu me aposentar, ou se eu ganhasse um dinheiro grande na loteria. Não, é algo que eu preciso viver no meu dia a dia. Então eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ter uma atividade física, eu preciso me alimentar corretamente, eu preciso alimentar a minha alma, as minhas emoções, trabalhar o meu equilíbrio, desenvolver uma inteligência emocional, a minha capacidade de assertividade, de firmeza na vida. Mas eu preciso, mais que tudo, criar uma conexão com aquilo que verdadeiramente eu sou, com a minha natureza real. E a grande técnica que a gente pode utilizar para isso são os exercícios de meditação. A meditação é uma coisa muito falada hoje em dia, que tem outros nomes, como mindfulness também, que é algo muito divulgado por grandes instituições no mundo inteiro, por exemplo, a Harvard. Não é uma coisa religiosa, não é uma coisa que pertence a nenhum grupo. É algo que hoje está sendo divulgado, difundido por várias pessoas e vários grupos, sejam religiosos ou não. E é uma coisa simples da gente fazer. O que é, no fundo, a meditação? Que benefícios ela nos traz? Nós, na nossa vida diária, nunca paramos, nunca criamos um contato verdadeiramente com aquilo que eu sou. E esse é o objetivo do exercício de meditação. Eu aprender a fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Porque se eu ficar de olhos abertos, eu vou me distrair com um monte de coisas que estão do lado de fora. Em algum momento, vamos supor, no meu espaço pessoal de vida, fecho os olhos e, na medida que eu fecho os olhos, começo a vir um monte de filmes internos, os pensamentos, as preocupações. A ideia é deixar que esses pensamentos venham e deixar que eles possam ir. Evitar que eu os acompanhe, que eu os alimente. De início, pode não ser tão simples de fazer isso, mas o treinamento vai fazer com que eu consiga. A gente não consegue nada na vida sem um treinamento e uma dedicação. Ninguém aprende um instrumento musical se não tiver uma dedicação de anos. Ninguém se forma em algo se não se dedicou durante vários anos. Ninguém cuida do seu corpo e adquire uma performance física se não se dedicar a um exercício constantemente, assim como também a meditação. O que é o ideal? Que todo dia eu faça isso, pelo menos como uma regra. No final do dia, quando eu chegar em casa, ou de manhã cedo, que é muito bom também, porque eu ainda nem comecei o dia, estou me preparando para ele. Antes de comer, tomei um banho, sentei ali,
15 minutos, 20 minutos, que podem aumentar na medida que eu for adquirindo experiência, fecho os olhos, deixo os pensamentos virem e procuro não segui-los. Com a prática, cada vez menos você vai atrás deles e cada vez mais você fica. E o que vai acontecer com isso? Você cria um estado de conexão com você mesmo, com a sua verdadeira natureza. Você se equilibra, você se fortalece, você adquire um centro. Que quando você vai para o seu dia a dia e você tem que enfrentar situações desafiantes de todos os tipos, profissionais, pessoais, sociais, você tem um outro equilíbrio para realizar isso. Existem muitos estudos hoje que mostram as vantagens e os benefícios da meditação, por exemplo, a nível físico. Se reduz a pressão arterial, todo o metabolismo do corpo fica reduzido naquele momento, há todo um equilíbrio que se cria dentro da pessoa. Conto uma história para vocês. Alguns anos atrás, vários pesquisadores interessados em descobrir o que fazia uma pessoa ter longevidade, foram buscando diferentes países onde as pessoas podiam viver mais anos e tentando descobrir por que elas conseguiam isso. Então foram em regiões dos Balcãs, regiões perto da Europa, onde aí buscavam características específicas. Por exemplo, aquela população tomava um leite de cabra ou fazia um iogurte de cabra e todo dia tomava. De repente, quem sabe se os lactobacilos propiciaram uma longevidade ou se de repente as pessoas tinham uma alimentação mais crudívora e com menos carne e por aí afora. Vários lugares foram pesquisados e não chegaram a uma conclusão. Mas viram que havia algo comum a várias cidades ou populações longevas. De um modo geral, essas pessoas todas trabalhavam no campo. E no final da tarde, depois de um dia de trabalho, quando já estava entardecendo, elas sentavam, geralmente em um lugar onde havia uma vista, uma planície, um planalto ou uma montanha, e sentavam durante uns 15, 20 minutos em silêncio, olhando a paisagem, como se fosse, não necessariamente para descansar o físico, elas nem estão sabendo necessariamente o que elas estavam fazendo ali, não havia uma intenção de sentar para fazer algo. Justamente a intenção era de sentar para não fazer nada, simplesmente desfrutar, simplesmente olhar. O ato e o fato delas sentarem e desfrutarem significava que elas estavam criando um estado de contato consigo mesmo, um estado de meditação, ali apreciando, durante uns 15, 20 minutos, em silêncio, sem que ninguém tenha dito para elas que elas precisavam fazer isso. Isso era algo natural. Depois elas se levantavam, voltavam para as suas casas e seguiam com a vida delas. Então, eles descobriram que foi justamente esse hábito que criou essa longevidade. Esse hábito é o hábito da meditação. Entre tantas outras coisas, tem vários efeitos físicos. Mas a gente não vai realizar isso apenas pelos benefícios físicos. Se eu dissesse assim, olha, se meditar emagrece, talvez milhares de pessoas resolvessem meditar porque vai emagrecer. Eu digo, pode emagrecer, não como objetivo, como consequência. Por quê? Porque você vai criar um equilíbrio maior a nível metabólico, a nível do seu sistema endócrino. E automaticamente, se você está muito gordo, pode emagrecer ou ao contrário, se for necessário. Mas isso não é uma meta nem objetivo da meditação. O objetivo é esse estado de integridade, de contato com o que você realmente é, com a sua verdadeira natureza, para que você vá viver essa vida centrado. Quantos desafios a gente tem no dia a dia? Inúmeros. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de perder o centro? Inúmeras. Assisti algum tempo atrás uma demonstração de Aikido, meu filho praticava Aikido, e eu vi uma entrevista de um mestre de Aikido, que era um japonês pequenininho, um senhor já, que fazia demonstrações com alunos muito mais fortes do que ele. E na entrevista o repórter dizia assim para ele, perguntava para ele, os seus alunos dizem que o senhor é uma pessoa profundamente equilibrada e centrada. Ele dizia, não é verdade. A vantagem que eu tenho sobre eles é que eu aprendi a recuperar o meu centro mais rapidamente do que eles. Porque eu perco, mas eu recupero rapidamente. Com a meditação, com a respiração. Então, essa é uma enorme vantagem. Porque nós enfrentamos muitos desafios no trabalho, em casa, no trânsito, numa fila de supermercado, num cinema que alguém fala alto e alguém no outro dia assistiu uma briga de uma pessoa que reclamou do outro e começaram a brigar no meio do filme. Tudo pode acontecer. Mas se você tem isso,
Você se mantém centrado, você está em contato com aquilo que você verdadeiramente é. E o mais importante, você começa a agregar uma qualidade muito grande à sua vida. Experimentem, isso é simples, criem isso como hábito. É um exercício muito fácil, se baseie nessas pequenas explicações que eu dei a vocês.